Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal, Padre Alisson Parro Oficial. É um prazer tê-lo aqui comigo neste momento. Se é a primeira vez que você vem ao nosso canal, qual que é a finalidade deste canal? Na realidade, é possibilitar a você que está aqui neste momento comigo, entender o Evangelho proposto pela Igreja Católica, pela nossa Santa Igreja, para as celebrações aos domingos e solenidades. Então, este canal se dirige para aquelas pessoas que queiram realmente aprender, meditar, desenvolver um caminho de crescimento espiritual à luz da liturgia, como sempre nos pediu o Concílio Vaticano II. Então eu convido que você fique até o final, fazemos uma reflexão de cerca de 20, 25 minutos, porque o nosso objetivo aqui é sempre priorizar a qualidade e ser um instrumento para essas pessoas que queiram realmente algo mais profundo, né? Como disse Jesus para Pedro e os demais discípulos em Lucas capítulo 5, avança para as águas mais profundas. Se você está vindo pela primeira vez, você tem esse interesse, eu lhe convido a fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Vamos chegar a 6 mil inscritos, o canal não tem muito tempo, cerca de 5, 6 meses, que nós começamos desde que eu vim para Roma para fazer o meu doutorado em Teologia Bíblica na Pontifícia Universidade Gregoriana. Então você nos ajuda também a fazer com que mais pessoas conheçam esse canal, mais pessoas sejam evangelizadas. O nosso objetivo é realmente compartilhar aquilo que eu estou aprendendo numa linguagem simples, objetiva. Nós não temos a pretensão aqui de fazer um estudo pormenorizado, porque seria em outra instância que deveríamos fazer esse tipo de abordagem. Então, esse canal se dirige para você que talvez sempre procurou, né, mas nunca teve a oportunidade de encontrar ou não tem um instrumento desse na sua comunidade paroquial. Nós, neste domingo, iremos meditar o 7º domingo do tempo comum. Nós, neste ano litúrgico, o C é dedicado à reflexão do evangelista Lucas. Nós iremos escutar Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27 até o versículo 38. Então, o que eu lhe recomendo? Depois da nossa reflexão, leia aqui o evangelho que está na descrição, ou você pode voltar aqui outras vezes, tem um caderno, anote. Várias pessoas estão fazendo isso, já me agradeceram porque estão percebendo o crescimento nessa dimensão do entendimento da palavra de Deus. Faça isso você também e vá para a missa já preparado, já tendo degustado a palavra de Deus. O contexto do evangelho de hoje, eu sempre faço uma contextualização, mas aqui eu vou colocar o link da reflexão do último domingo. Nós estamos no mesmo contexto, ou seja, Jesus que sobe a montanha, escolhe entre os discípulos os seus 12 apóstolos, desce a montanha e se encontra com a multidão que foi ao encontro de Jesus para ouvi-lo e para ser curado. Eu dizia no domingo passado que aqui nós temos a imagem da futura missão apostólica da igreja. A vocação apostólica, em primeiro lugar, se baseia na pregação da palavra. Não a palavra do apóstolo por ele mesmo, mas na palavra do Cristo. O apóstolo é uma espécie de embaixador do evangelho. Mas o evangelho pregado, ele também deve atingir a pessoa na sua integralidade. Por isso que o evangelho deve curar as pessoas, curar a sociedade, ajudar a sociedade a ser uma sociedade mais humana e mais fraterna. E diante disso, tendo a multidão como pano de fundo, Jesus dirige o seu discurso, 4 bem-aventuranças, depois 4 ais para os discípulos. Então, os destinatários do evangelho do último domingo, em grande parte são os discípulos, mas a multidão está como pano de fundo, porque a multidão ali tem a imagem do público, dos destinatários do futuro evangelho a ser pregado pela igreja logo após o evento de Pentecostes. Lembremos que Lucas, ele na realidade escreveu 2 livros, tanto o evangelho como o Atos dos Apóstolos. Então nós temos que ter essa dimensão para compreender o porquê ele está escrevendo dessa forma. Aí o versículo 27, que é o primeiro versículo deste domingo, veja, nós temos uma introdução assim na tradução litúrgica. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. A vós que me escutais. Eu já tenho trabalhado ao longo deste ano litúrgico, enfatizando todos os domingos, que Lucas tem bem claro a tipologia profética, ou seja, Lucas se vale dessa estratégia literária para mostrar que o messianismo de Jesus é de natureza profética, se baseia na pregação, no anúncio do evangelho, como nós vimos na sinagoga em Nazaré, Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu com a unção para proclamar ou para evangelizar os povos. Depois você pode verificar
Isso aí nós já escutamos esse evangelho também. Então, só que diante dessa pregação profética de Jesus sobre o reino de Deus, assim como aconteceu com os profetas, acontecerá também com o Senhor. Haverá pessoas que aceitarão a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus e outras pessoas que o rejeitarão e o perseguirão. Os discípulos que seguem Cristo, assim como Jesus, também provarão essa mesma realidade. Só que aqueles que escutam, a vós que me escutais, dentro desse contexto, são os discípulos, ou seja, são aqueles que disseram sim à pregação de Jesus. Jesus que é o primeiro evangelizador, ele que nos ensina a evangelizar. Então, se nós queremos evangelizar as pessoas, levar as pessoas a acolherem a palavra de Jesus, primeiro precisamos ser evangelizados por Cristo, precisamos escutar o Senhor, ter os ouvidos bem atentos àquilo que o Senhor diz no seu santo evangelho. Então nós estamos dentro de uma dinâmica voltada para, evidentemente, para os discípulos, com a multidão como um pano de fundo. Amai os vossos inimigos e fazei bem os que vos odeiam. Ora, quando a gente trabalha um pouquinho de cultura bíblica, a gente vê que isso aqui é um paralelismo. Que é um paralelismo? Você tem duas frases que uma está em função da outra. Quem são os nossos inimigos? São aqueles que nos odeiam. O que é amar? É fazer o bem. Peraí, então, padre, você está dizendo que dentro dessa perspectiva, o amar não está associado a uma emoção que eu sinto em relação ao outro? Claro que não. O amor dentro da Sagrada Escritura é fazer o bem. E muitas vezes, fazendo o bem, nós não vamos sentir nada de gostoso dentro de nós, nenhuma emoção positiva. Então, veja que a Jesus está convidando agora aqueles que o escutam, aqueles que são os bem-aventurados, a terem uma atitude, um comportamento concreto, que não depende daquilo que o outro pensa a nosso respeito, mas que está associado ao nosso seguimento a Jesus. Pois se o nosso comportamento fosse dependente daquilo que os outros pensam a nosso respeito, ou seja, se nós recebemos ódio, amor, elogio, que nós somos reféns daquilo que o outro pensa a nosso respeito, nós não seríamos verdadeiramente livres. Então aqui podemos dizer que Jesus, continuando o sermão da sua bem-aventurança em Lucas, nos convida a esse exercício da liberdade cristã, que não é um exercício fácil, é um exercício difícil, que se dá por meio de um processo de conversão. Então, o amor, que é fazer o bem, é mais um modo de ação do que uma emoção. E veja que fazer o bem, ou seja, agir bem, diante que nos odeia. Esse que nos odeia, nós devemos nos lembrar do Evangelho do último domingo, Lucas capítulo 6, versículo 22. Eu cito aqui novamente o versículo para você, e depois você verifique em sua Bíblia. Feliz sereis quando os homens os odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Veja, esse ódio aqui é o ódio gerado por causa da adesão a Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês que me escutam, vocês que aceitaram a minha palavra, vocês que se inseriram dentro de um processo de arrependimento, de conversão de vida, de experiência da minha misericórdia, vocês serão odiados por aqueles que rejeitaram a minha palavra. Vocês irão participar do mistério da minha cruz, do mistério do meu sofrimento. Vocês estão preparados para isso? Vocês estão conscientes daquilo que vocês vão viver? Então veja aqui, Jesus está nos chamando a vida adulta na fé, a consciência daquilo que ele realmente nos propõe. Então esse ódio é gerado por causa da adesão a Jesus Cristo, não é um ódio por causa de qualquer relação, não, é o ódio à fé, a vida diferente que tantos cristãos experimentam. Eu conto aqui para vocês faço um adendo. Eu estava voltando da faculdade esta semana e no ônibus tinha um pessoal que estava falando árabe. Eu não sei falar árabe, estavam perdidos. E aí a pessoa se voltou para mim e perguntou para mim, para os outros, se alguém falava alemão. Eu estou fazendo alemão, não falo fluentemente alemão. E aí eu falei alguma coisa, falei, olha, meu nível não é tão superior assim. Consegui conversar, né? E fiquei muito feliz por isso. E depois eu perguntei de onde eram do Iraque, cristãos iraquianos que estão na Alemanha há muito tempo porque sofreram a perseguição, tiveram que deixar as casas e tudo mais. Então veja que essa realidade ainda acontece nos dias nossos. Veja, se a gente continuar aqui, lá no versículo 22, eu tinha explicado semana passada que o odiar é uma atitude que se traduz em ação, porque nesse versículo 22, no sentido de expulsar, de segregar, e passa ao discurso, insultar e injuriar. É a mesma realidade que nós veremos aqui no versículo 28. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam.
Ora, se o ódio é gerado por aqueles que rejeitam a palavra de Jesus, o cristão, ao contrário do ódio, tem um amor. O amor nos leva a ter um discurso, uma ação e um discurso diferente. Como que nós usamos a palavra, então, cristão? O cristão não usa a palavra para insultar, para segregar, para marginalizar. O cristão, concretamente, vai usar a palavra para quê? Bendizer e rezar. Quem são aqueles que nos amaldiçoam? São aqueles que nos caluniam. Mas veja, o caluniar e o amaldiçoar por causa do nome de Jesus. Quer dizer, o cristão não devolve o mal com o mal. O cristão ele vai para além da lógica da reciprocidade, da justiça retributiva. O cristão, na realidade, ele é governado pelos valores inerentes, essenciais do seu seguimento a Jesus. Então, o que Jesus está querendo dizer? Olha, como que vocês vão agir diante do adversário, diante do inimigo? Praticamente aqui nós estamos pondo por trás aqui Deuteronômio, capítulo 30, que fala da bênção e da maldição. Ou seja, enquanto alguns escolhem amaldiçoá-los, persegui-los, vocês vão escolher o caminho da bênção. Qual que é o caminho da bênção, da bondade? É viver o meu evangelho. Então, aqui é praticamente sinônimo o amaldiçoar ou o insultar que nós vimos no versículo, o caluniar do versículo 22. Versículo 29, vamos lá, continuar firme aí com a sua Bíblia, né? É muito bonito esse ensinamento de Jesus, nós vamos amarrar no final, hein? Fique até o final conosco. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Ora, veja aqui, nós temos o amor como atitude, esse amor se traduz em palavras, então a bênção e a oração, e agora em um comportamento específico. Nós estamos aqui diante daquilo que nós chamamos de hipérbole na linguagem. Nós damos um exemplo extremo para chamar a atenção para um valor fundamental. Então, Lucas rejeita a lógica da retribuição. Lucas nos diz que é preciso ir para além da atitude do inimigo. E aqui nós temos um exemplo nítido disso que, veja, no versículo 29, se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Olha, meus amigos, meus irmãos, isso aqui realmente é um efeito hiperbólico. Por quê? Se a gente pegar o livro da lei, eu aqui pesquisei para vocês, lá em Êxodo capítulo 22, o versículo 25 diz o seguinte: se tomares o manto do teu próximo em penhor, tu lo restituirás antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria, se clamar a mim, eu ouvirei, porque sou compassivo. Entre o tema da misericórdia aqui. Ou seja, por meio desse exemplo, Jesus é para além daquilo que a lei pede. Mas por quê? Para causar impacto no ouvinte. No fundo, qual que é o sentido dessas hipérboles? É evidentemente que a nossa resposta é uma resposta que vai para além da lógica da retribuição. E aqui no versículo 30, veja, dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Se a gente não entender isso, para a gente falar, que ensinamento sem noção esse de Jesus, não é? Então, veja, por meio dessas hipérboles, está nos ajudando a compreender essa lógica que vai para além. Esse aqui está no presente, que seja uma atitude constante, dá sempre a quem te pedir. Ou seja, Jesus está mostrando exatamente aqui que a atitude do cristão, por trás dessas palavras, é uma atitude que é governada pela consciência do bem e da bondade divina. E aí no versículo 31, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Isso aqui está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, é a chamada regra de ouro. A regra de ouro está presente no cristianismo, no judaísmo, em outras religiões, inclusive no islamismo, em outras religiões, inclusive que não monoteístas. Mas aqui a gente tem que alargar o sentido dessa regra de ouro. Me lembro quando eu fazia especialização em filosofia, claro, eu era mais jovem, não tinha ainda o conhecimento bíblico. Eu me lembro que um professor ateu que ensinava ética, ele pegou essa regra de ouro para combater o cristianismo, dizendo o seguinte: olha, o que vós desejais que os outros os façam, fazei também vós a eles. Dizendo que a moral cristã é uma moral egoísta, que no fundo que o sujeito só vai fazer ao outro o que o outro lhe deseja, criticando o cristianismo. Só que o que faltou aqui para esse professor ateu, na compreensão sobre a regra de ouro, é esse contexto que eu estou apresentando aqui. A regra de ouro, ela é citada, e veja que a formulação dela aqui é positiva, faça, então a proatividade, o cristão, ele toma a iniciativa, não é o não façais, mas faça, é a proatividade. O critério aqui não é o indivíduo dentro do contexto. Nós estamos dentro de um discurso que o critério é o seguimento a Cristo.
Quer dizer, faça aquilo aos outros, aquilo que você deseja que os outros façam, mas aquilo que você vai desejar ao outro já está parte de um processo de conversão e de misericórdia e seguimento a Cristo. Então, o critério da moral e do comportamento cristão não é o indivíduo. Eu não faço ao outro somente o que o outro quer que me faça, nesse sentido muito literal do versículo. Na realidade, aquilo que eu faço ao outro já é comandado pela minha experiência de conversão e da graça, da conversão com o seguimento a Jesus Cristo. Então, a moral cristã, o comportamento cristão não é egocêntrico, como queria esse professor ateu naquela época, ele é cristocêntrico. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas na época a gente não tinha esse conhecimento que nós temos agora. Vamos continuar, são tantos detalhes, a gente podia esmiuçar isso aqui, mas são vários versículos, não dá pelo formato da internet, senão fica muito longo aqui a reflexão. Se amais somente, o versículo 30, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Está vendo? Olha lá, a superação da regra de ouro, a superação da lógica da retribuição. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Nós podemos dizer que esses 3 versículos é uma pequena unidade, e veja aqui no fundo, gente, a tradução litúrgica, ela está um pouquinho incorreta, tá? Porque no versículo 32, se amais somente aqueles que vos amam, que graça tereis? Não é recompensa, o termo aqui é caris, é graça. Claro que depois vamos ter a questão, o termo recompensa vai aparecer depois. Então ele aparece 3 vezes, né? O versículo 32, 33 e 34. Lucas aqui está trabalhando uma lógica da graça de Deus. Ninguém consegue fazer o bem e agir de acordo com Jesus agia sem a experiência da graça. Dentro do Evangelho de Lucas é fundamental essa experiência do reconhecimento do nosso pecado, da nossa miséria, mas o reconhecimento também que a graça, é pela graça de Deus que nós somos salvos, como vai dizer em Atos, capítulo 15, o próprio apóstolo Pedro, dando esse testemunho a cada um de nós. Então, veja, a gente tem que entender que esse comportamento, caros, é como se fosse um presente, quando Jesus fala, se amais somente aqueles que vos amam, que presente ou que graça tereis? Quer dizer, é uma graça, é um presente, é um verdadeiro dom, nós vimos para além da lógica da reciprocidade. Porque a lógica da reciprocidade, da retribuição, veja que Lucas aqui associa aos pecadores. Veja, ele fala várias vezes também, os pecadores fazem assim. Os pecadores fazem. Quem são os pecadores? Lucas está tendo um olhar negativo aos pecadores? Não, porque inclusive Jesus dirigia a sua palavra aos pecadores. Os pecadores, inclusive o reino é destinado a eles. Lucas capítulo 5, versículo 8, versículo 30, versículo 32 desse mesmo capítulo. Mas os pecadores são aqueles que ainda não se encontraram verdadeiramente com Cristo. São aqueles que ainda não escutam o Senhor. São os destinatários da missão da igreja. E aqui é muito triste quando nós encontramos pessoas que não... É triste para nós, né? Não para essas pessoas. Pessoas que não são cristãs e que são capazes de fazer o bem, de superar a lógica da reciprocidade ou da retribuição, mesmo conhecendo o Evangelho de Cristo. E por outro lado, nós encontramos muitos daqueles que se dizem cristãos, que de atitude cristã não tem nada. A palavra Cristo, a palavra do Evangelho está na boca, mas no comportamento não está. Aqui eu introduzo, a gente está indo já quase para o final, outro tema. Veja que Lucas está escrevendo para Teófilo, está falando sobre a solidez do ensinamento, para que verifiques a solidez do ensinamento que recebestes. Não basta citar de maneira correta o catecismo da Igreja Católica, os versículos da Sagrada Escritura, saber explicar a Bíblia. Isso aí é ortodoxia, o ensinamento correto, e isso é que é valiosíssimo no seguimento ao Senhor. Se na nossa vida nós não vivemos de acordo com isso, ortopraxis. Então a solidez da nossa experiência com Cristo, ela é provada pelo testemunho concreto. Se nós dizemos que seguimos o Senhor, que experimentamos a misericórdia, e depois nós não externalizamos essa misericórdia, é sinal de que nós não temos nenhum diferencial, não somos melhores nem piores, mas nós temos que ter esse diferencial do seguimento a Jesus. Então, Lucas está nos ensinando isso, que nas nossas relações comunitárias e dentro da nossa comunidade, nós precisamos usar os nossos bens, por exemplo, do emprestar, a nossa vida, os nossos dons, para fortalecer os nossos relacionamentos entre nós, porque os nossos relacionamentos estão baseados na misericórdia do Senhor. E é isso que aparece no versículo 35. Ao contrário, veja,
finaliza, né? Pegou no versículo 27, disse sobre o amor aos inimigos, repete aqui, ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Aqui sim é o termo recompensa em grego. O que eu chamo a atenção é o seguinte, aqui, a vossa recompensa, veja, aquilo que nós iremos receber, né, de fato, é o fato de nós sermos filhos de Deus. Então nós temos a nossa condição, nós somos filhos de Deus por meio do batismo, mas essa filiação divina se prova pela maneira como nós imitamos o Senhor. E aqui nós temos então algo bonito, que é a imitatio Dei, dentro da espiritualidade, o critério do nosso comportamento. Veja, superando aquele professor ateu, o critério do nosso comportamento é imitar o modo divino de agir, porque Deus, ele é bondoso. Isso vai aparecer no Salmo responsorial, você pode citar isso, para com os ingratos e os maus. Veja, agir de Deus não depende se nós somos gratos, se nós somos bons. Deus age e faz o bem porque ele é bom, porque ele é amor. Esse aqui é o nosso ideal que nós devemos, então, ter como norma para o nosso comportamento. E no versículo 36, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Essa é a característica central da imagem de Deus dentro do Evangelho de Lucas, ou seja, aqui o termo é traduzido como misericordioso ou compassivo, sempre a atitude de Deus em relação à sua obra criadora. Deixa eu só acrescentar isso aqui para você. Em relação a Deus, nós nunca vamos ter um amor de misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia, o amor, é a atitude que nós temos por aquilo que hierarquicamente é inferior a nós. Então Deus sempre vai nos amar com um amor de misericórdia. A maneira como Deus nos ama é o modo da misericórdia, ou seja, um Deus que se abaixa, que se dirige para o mundo criado, para a sua criatura. Depois, essa misericórdia se traduz na parábola, por exemplo, do bom samaritano. O homem está caído, aquele samaritano que passa está em pé, ele se curva para ajudar o outro, para estender a mão para o outro. Então veja o que Lucas está dizendo aqui, assim como que Deus foi misericordioso, Deus que é Pai, veja, um pai se compadece dos filhos, ele se inclina para salvar os filhos. Essa é a atitude que vocês têm que ter no relacionamento por aqueles que estão, em termos existenciais, entre aspas, inferiores a vocês. Então, aqueles que não conhecem Cristo, aqueles que de fato não vivem o Evangelho de forma concreta, aqueles que nos odeiam, em tese estão na escala do amor, numa certa inferioridade existencial. A isso nós devemos nos inclinar e adubar a vida dessas pessoas com uma misericórdia, que é fazer o bem. Não é ficar dando sorriso, não é necessariamente sentir coisa boa, é fazer o bem, agir como Jesus agiria. Vamos lá então, continuando. Não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. As relações comunitárias aqui. Dai-vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. O que Lucas no final está falando aqui? Que o critério do julgamento de Deus na nossa vida vai ser, na realidade, a nossa capacidade de agir com misericórdia. Né? E veja, não sereis julgados, não sereis condenados. Por quem? Por Deus. Então, veja aqui, se a gente entra numa lógica de reciprocidade, apenas de retribuição, isso depois aplica existencialmente para a nossa vida na relação com o próprio Deus. Essa dimensão da medida aqui, eu me lembro quando meu avô comprava café, tinha a medida do café, ele colocava, sacudia, né, tipo um tambor, para medir o café, ver aquilo que prestava ou não. É a mesma imagem que nós temos aqui, claro, não é do café. Então, essa medida, o que nós andamos colocando dentro desse tambor nosso, né? Quais são os critérios pelos quais nós olhamos uns para com os outros? Para nós concluirmos aqui, chegando a quase 25 minutos, como eu prometi, que Lucas enfatiza que quais são as verdadeiras atitudes de quem escuta a palavra profética do Messias. A liturgia deste final de semana pode nos mostrar como na primeira leitura Davi renuncia à vingança. Davi não age motivado pelo ódio que Saul tinha para com ele. Assim também é o cristão à luz do mistério de Cristo. O próprio Salmo responsorial vai dizer que Senhor bondoso e compassivo, que não nos trata como exigem nossas faltas. E é de fato porque Deus é um Deus que é Pai, que se alegra e por meio de uma pedagogia nos chama à conversão do nosso pecado e uma vida nova. E depois nós podemos dizer que à luz da segunda leitura, quando Paulo fala sobre o homem espiritual é aquele que é filho de Deus, que foi gerado no amor a Deus. Um pai que se compadece dos filhos, geram filhos que se compadecem também dos outros. Então a nossa norma de agir
é a própria dinâmica de Deus. Veja então que aqui Jesus está nos ensinando de maneira concreta como viver o Evangelho. A misericórdia não é um sentimento, a misericórdia é uma atitude. O que é misericórdia aqui? A misericórdia é amar. E amar na Bíblia significa fazer o bem, é colocar como critério absoluto a palavra de Cristo. Isso não significa se resignar, aceitar a maldade, não propor a justiça nas várias dimensões, mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: você, como meu discípulo, você age motivado pela fé e pelo seguimento a mim, ou apenas eu sou uma palavra bonita na sua vida? Você apenas me reduz a experiência, o segmento a uma prática religiosa. Na tua vida, as pessoas podem verificar a solidez do seu segmento. Então veja, solidez não é apenas citar passagens do catecismo ou da Bíblia. Solidez é viver como Jesus viveu. O que Jesus nos ensinou? A ser misericordioso como o Pai é misericordioso. E depois Lucas, ao longo deste ano, vai nos dar vários exemplos de como a misericórdia se manifesta na minha vida, na sua e em toda a nossa vida. Deus abençoe, que bom que você ficou até o final, que você curta, estude, para que também você possa crescer nessa experiência. O cristianismo não é para pessoas imaturas ou fracas, é para pessoas que queiram aceitar a aventura da fé, amadurecerem, para irem para além da lógica da retribuição, para além do conceito mínimo da regra de ouro, porque a medida do nosso comportamento é a misericórdia do Pai que Jesus veio nos ensinar, nos revelar. Um grande abraço, um beijo no seu coração.